Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Hoje, dando seguimento à mensagem do texto da Palavra de Deus, da segunda carta de Paulo a Timóteo, que ontem começamos a considerar, vamos para o versículo 27, capítulo 4, verso 17. Paulo, idoso, experiente, preso, final de carreira, escreve para o pastor Timóteo, jovem, iniciante, calouro, inexperiente e no início da carreira pastoral. Prestes a ser martirizado, são as últimas palavras do apóstolo do seu coração pastoral para o coração pastoral de Timóteo. E ontem nós vimos a tristeza do apóstolo Paulo, porque ninguém o ajudou, porque todos os desampararam, e o apóstolo Paulo então orou, pediu, desejou que Deus não cobrasse dos líderes da igreja, dos presbíteros, dos pastores e dos membros da igreja de Roma aquele desamor, aquele desafeto, aquele pecado do abandono na hora crucial e mais difícil de sua vida. No entanto, ele diz no versículo 17: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que, por meu intermédio, a pregação fosse anunciada, e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. Na sua primeira defesa, não era o julgamento final, quando sairia o veredito de absolvição ou condenação. Não. Era a defesa preliminar, onde o apóstolo poderia levar um advogado, poderia levar testemunhas que corroborassem, endossassem e testemunhassem a seu favor. Mas isso não aconteceu, não tinha ninguém. E apesar do desamparo total, o apóstolo Paulo diz: mas o Senhor esteve ao meu lado. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, esteve ao meu lado. O Cristo bendito e maravilhoso que prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O próprio Senhor Jesus que disse: chegou a hora em que vós sereis dispersos e me deixareis só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Ele sabia da presença maravilhosa do Pai, e o apóstolo Paulo tem absoluta certeza da presença maravilhosa do Senhor. Apesar da tristeza, do desapontamento, da decepção, ao entrar na sala do tribunal e não encontrar um semblante conhecido para encorajá-lo, ampará-lo e ajudá-lo, ele sentiu a presença divina, mas o Senhor esteve ao meu lado. O Espírito Santo é o Paráclito. Esta palavra significa aquele que está ao lado para ajudar, para socorrer, para amparar, para dar suporte, para realmente encorajar. O Senhor esteve ao meu lado. Nunca o Senhor nos deixará, em momento algum. Por isso, andar em comunhão com Ele é fundamental. Se você agrada a si mesmo, satisfazendo seus desejos pecaminosos, se você agrada amigos, se você agrada este mundo, se você agrada homens, para satisfazê-los, essas pessoas provavelmente são as que o abandonarão. Mas Jesus não. E aí eu te pergunto, vale a pena desagradar aquele que sempre estará presente, fielmente presente? Será que vale? Com certeza não vale. É melhor desagradar a si mesmo, é melhor desagradar a todos, mas viver em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, porque ele esteve ao lado de Paulo e não o desamparou, e o ajudou, e ele sempre estará conosco. Mais ainda, ele diz: o Senhor me fortaleceu. Esta palavra, o verbo, significa dar poder, fortalecer. O apóstolo usou esta palavra ao dizer: posso, aguento, suporto todas as coisas, seja lá o que Deus quiser e permitir, eu aguento.
naquele Jesus Cristo que me fortalece, que me dá poder. Quando o Senhor nos fortalece com a força do seu poder, fortalecidos por essa força divina do Santo Espírito, nós aguentamos tudo. E naquela hora, Paulo aguentou a solidão, ele aguentou o desamparo, ele aguentou estar ali sozinho diante dos seus algozes, diante de não só dos juízes, mas de outras pessoas que compareceram para rir, para debochar, para incriminar, para acusar. Mas ele disse: o Senhor me fortaleceu, o Espírito o visitou e lhe deu força, e ele ficou com poder, com capacidade para, sem gaguejar, sem titubear, sem estar intimidado, com toda a ousadia que ele sempre teve ao pregar a palavra perante as autoridades máximas do tribunal romano, ele pudesse então cumprir a sua missão. E ele declarou: com que propósito? Observem que o Senhor o fortaleceu, o Senhor esteve ao seu lado. Mas estar ao lado dele e o fortalecer não era o fim último deste revestimento, deste socorro, deste amparo divino. Foi com esse propósito também. Mas havia um propósito derradeiro, maior. Qual era? Para que? Indica o propósito. Para que o Senhor esteve ao meu lado? Além de me amparar. Para que o Senhor me fortaleceu? Para me dar força. Para quê? Para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada. O apóstolo Paulo diz: por meu intermédio. Deus não precisa dos homens, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém. Se Ele quiser operar, Ele opera. Ele faz o que Ele quer, mas Deus usa instrumentos. Deus soberanamente escolheu agir pela instrumentalidade de servos e servas. E por isso Paulo entende que, por intermédio dele, Deus quer fazer a obra. E ele não queria titubear e acovardar-se. Por isso ele disse que o Senhor esteve ao seu lado e o fortaleceu para que, por intermédio dele, o próprio Senhor, pudesse se manifestar. E a pregação, e aqui ele não está se referindo ao ato de pregar, mas ao conteúdo do que era pregado, a fé, o evangelho, as verdades a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo e da sua obra de salvação na cruz do Calvário. Então, para que, por intermédio dele, o evangelho, as verdades divinas reveladas fossem anunciadas, proclamadas, o Senhor esteve com ele. E ali aquelas autoridades, imagine quando que um juiz, um tribunal romano, autoridades da mais alta corte romana parariam na rua para ouvir um pregador do evangelho em praça pública? Nunca. Ele nunca seria recebido em uma audiência. Ele nunca teria tido da parte destas pessoas qualquer manifestação, desejo de ouvir falar de alguém que é apresentado como o Senhor e não como o imperador. Não é César que é o Senhor, é Jesus, o Filho de Deus. Então Paulo diz: a pregação fosse anunciada. E ele anunciou, e aquelas autoridades ouviram o Evangelho. E como Jesus já tinha profetizado, que os seus discípulos seriam levados diante dos reis e das autoridades e dos governantes, para que eles também ouvissem a palavra. Veja o quanto Deus é misericordioso. Ele providencia para que os simples que estão nas ruas e são abertos, à abordagem, mas aqueles que estão em posições elevadas e na sua arrogância, na sua petulância, não ouviriam um pregador. Mas agora, na qualidade e na condição de Corte Suprema, teriam que ouvir. Então, na sua primeira defesa, Paulo apresentou o Evangelho e eles ouviram. Eles não morreram sem ouvir a palavra de Deus. Não somente eles, mas também todos os romanos que estavam ali,
contrários ao apóstolo Paulo. Por isso ele diz, e todos os gentios a ouvissem. É óbvio que ao dizer todos os gentios, ele está querendo dizer que era um tribunal cosmopolita, tinha gente de todas as partes do mundo, porque era uma cidade com muitos estrangeiros, e provavelmente aquele auditório, aquele tribunal estava lotado, não de semblantes conhecidos, não de irmãos ajudadores, sustentadores, apoiadores, ali para se solidarizar com Paulo, mas pessoas com semblantes carrancudos, acusadores, querendo ver a sua condenação. E Paulo pregou e eles ouviram o evangelho de Jesus Cristo. Então, ele conclui dizendo, e fui livrado da boca do leão. Com certeza, Paulo não está se referindo ao anfiteatro e nem o fato de que, ao acabar aquele momento ali, ele seria jogado às feras. Primeiro, porque ele era um cidadão romano. Isso não seria possível fazer com um cidadão romano. É uma expressão proverbial para indicar que ele foi livre de um extremo perigo, não é? Como Daniel foi, Deus fechou a boca dos leões, famintos, devoradores. Então, virou uma expressão proverbial para dizer que ele foi livre do grande e grave perigo naquela audiência. E ele fez a sua defesa. Ele deixou claro que cristão não é ateu, não é canibal, cristão não é contra a sociedade, não é contra as autoridades. Ele pôde deixar tudo absolutamente claro, com base na revelação, e eles tiveram grande oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Assim, querido amigo, querido irmão, muitas vezes Deus nos permite sofrer para que médicos, por exemplo, que não te ouviriam na rua ou nunca participariam de um culto, mas agora você está doente e você está diante de um médico e você pode testemunhar, ou diante de um juiz, de uma autoridade. Deus tem os seus meios e modos para dar oportunidade a todos. Então, Paulo diz, por meu intermédio, ele era um instrumento, e é o que nós temos que ser, instrumentos, para que a pregação, para que o evangelho, ele seja anunciado e todos ouçam. Então, Deus tem propósitos maiores por detrás de tudo quanto nos acontece. Ele estará ao nosso lado, sim, por nossa causa, para nos sustentar, mas ele o fará com propósitos maiores, mais nobres e mais elevados, que é dar a oportunidade ao maior número possível de pessoas de ouvirem o santo evangelho da salvação. Portanto, coloque sua vida nas mãos de Deus. E se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, se você não tem essa presença constante, 100%, todo o tempo todo, você vai enfrentar as lutas da vida, os desamparos, os abandonos, você fará isso sozinho. Por isso, talvez você vai mergulhar nas drogas, no álcool, no suicídio, nos remédios controlados, vai mergulhar na profunda depressão, desamparado, sem ninguém, vai ilhar-se, vai sofrer muito, mas se você tiver o Senhor Jesus no seu coração, como seu Senhor e Salvador, isto nunca lhe acontecerá. Então, arrependa-se dos seus pecados, converta-se ao Senhor Deus, e Ele visitará teu coração, perdoará teus pecados, lhe dará a vida eterna, e Ele fará do teu coração a sua casa, a sua habitação, pois Ele assim prometeu. E nunca mais você saberá o que é solidão e estar sozinho. Eu oro para que este Deus bendito e maravilhoso te abençoe rica e abundantemente.